Noite de Estrelas tem um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emilinha Barba. Tomara que chova 3 dias sem parar. Oi, tomara que chova 3 dias sem parar. A primeira lembrança que eu tenho de fazer alguma coisa com música se deu quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. Eu nem pensava em seguir o caminho da música, mas eu já estava ligado. E eu fiquei conhecendo, através do rádio, o grupo dos melhores cantores e músicos e artistas que trabalhavam em rádio naquela época, e era o meu divertimento maior. Eu já estava com a cabeça recheada de sons. O meu negócio era música, era som. Então eu falei, bom, então eu vou escrever sobre música, porque isso eu vou dominar. Eu fiz reportagens a partir do momento em que eu fui para os Estados Unidos. Eu morava em Nova York, eu estava estudando na Juilliard School of Music, que é uma escola de música clássica, e tinha feito a School of Jazz, de maneira que eu percebi que era um caminho que poderia me abrir mais áreas no jornalismo. Embora eu tivesse conhecido os professores na School of Jazz, que eram alguns dos maiores músicos de jazz daquela época, verdadeiros heróis nos dias de hoje, Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, enfim, vários deles, e o meu professor de contrabaixo, que era o Ray Brown, eu os procurava, eles e outros músicos, para fazer entrevistas. E aí é que a atividade de jornalismo se fez valer. Essa fotografia aqui, que é uma fotografia famosíssima, tirada no ano de 1958 no Harlem, com 30 ou 40 dos grandes músicos de jazz da época, exatamente a época em que eu estudava nos Estados Unidos, e, portanto, eu conheci pessoalmente grande parte desses músicos, exatamente como eles eram assim, como eles estavam nessa época. Por exemplo, esse cara de bigode é o Charles Mingus. E ele era exatamente assim. Esse aqui é o Oscar Pettiford, que eu idolatrava e de quem eu me tornei um grande amigo. Esse aqui é o Thelonious Monk, sobre quem eu também escrevi bastante. Esse é o Sonny Rollins, meu querido amigo, e que anos depois me deu o prazer de me dar essa fotografia aqui, essa dedicatória. Então, esse somos nós bem depois. A propósito, já que a gente está em fotografia, aqui está uma foto do meu mestre de contrabaixo, Ray Brown, na época que eu estudava lá, em 1957. Ali tem mais 3 fotografias escondidas, 2 com Ray Brown em épocas diferentes. Uma à esquerda é em 1957, nós dois jovens, ele com 30 anos e eu com 20. E à direita, no ano de 1978, quando ele veio para o Festival de Jazz aqui em São Paulo. Duke Ellington é o meu herói. Ele foi uma das personalidades mais fascinantes da história do jazz. Duke Ellington sabia escrever, sabia pintar, sabia tocar, sabia compor, sabia fazer poesia, sabia reger, sabia orquestrar e tinha nas mãos uma orquestra inteira a seu dispor. A obra de Duke Ellington, para falar a verdade, você não consegue chegar ao fim durante a vida inteira, não dá para ouvir tudo que ele fez. Vamos falar sobre jazz.
Você vê que tem que ter organização, senão você se perde. Esse é um dos meus grandes heróis, Lester Young, saxofonista dos anos 30 e 40, o astro maior da orquestra de Count Basie na época, e que é considerado e admirado por todos os saxotenores, até hoje a grande influência. E olha como ele tocava de lado. O espaço naqueles clubes de Kansas City era tão pequeno que o sujeito tinha que enfiar o saxofone e tocar meio de lado. Esse é o Charlie Parker, que adorava o Lester Young, e essa Billie Holiday, que deve a ele o nome de Lady Day. Eles eram grandes amigos. Esses álbuns em CD têm uma espécie de um caráter didático quando você vê uma coisa dessas. Olha aqui. Monkey Coltrane, que eu assisti tantas vezes no Five Spot Café de New York. A minha vivência com CD é exatamente da época do início do CD no Japão. Foi um momento significativo diante daquela radical mudança de tecnologia de gravação. E eu fiz um boletim que eu tenho gravado contando como era o CD. Pela primeira vez eu ouvi um CD e eu descrevi então a grande mudança. Mas devo confessar, a sonoridade de um LP num bom aparelho é a que mais se aproxima da realidade, que é o objetivo de uma gravação. O objetivo de uma gravação é se aproximar da realidade. Ou seja, num concerto, você quer ouvir como se você estivesse diante da própria orquestra. Tem uma discoteca de discos de 78 rotações instrumentais. Estão muito bem organizados. Estão aqui e lá. Eu caí na letra V, mas na verdade é a letra R, porque é o Radamés Inátali, que ele tinha um pseudônimo de Vero. O nome da mulher dele era Vera, e ele usava esse pseudônimo de Vero para alguns discos. Então, quando a gente vê Vero e seu conjunto, era, na verdade, o Radamés Inátali. É um disco da Continental, Distância Infinita. Isto é lindo. Deixa eu mostrar para você esse álbum, que também diz respeito ao samba-canção. Isso foi uma novidade na época, na música popular brasileira. Os discos eram aqueles envelopes pardos, como aquele do Radamés. Foi lançado um álbum com 3 discos da Continental, com a obra, com músicas do Noel Rosa, orquestrações do Radamés e Aracide Almeida cantando. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio Salgueiro. A capa é de Di Cavalcanti. Isso dá a gente a noção da importância que foi dada à música popular, usando artistas desse porte como capista de um álbum que é um álbum pioneiro. Nunca tinha existido isso na música popular brasileira. Esse é do ano de 51. E esse também é um bonito álbum do Mário Reis, cantando músicas do Senhor. O Mário Reis foi o grande intérprete de Senhor, parou de cantar em 1936 e anos depois, anos 50, ele foi convidado a fazer uma homenagem ao Senhor, que era o compositor que ele havia gravado no auge da sua carreira. Era um bom vivant,
Mário Reis, e que dedicou-se à música e se tornou um dos maiores cantores brasileiros. Não por acaso, também as orquestrações são do maestro Radamés Inátali. Ou que seja, mostram em 3 exemplos ao acaso a importância que teve o Radamés Inátali no edifício da estrutura da música popular brasileira, que não é nem a composição, nem a interpretação, é a base, é o arranjador, o homem que dá uma roupagem, uma feição ao resultado daquilo que um compositor faz, às vezes sem saber uma nota de música. Tem muito que falar sobre o samba-canção, que é um período da música popular brasileira não digo maldito, mas que foi desprezado por por muitas pessoas, sejam da música ou não, sem se dar conta do valor do samba-canção, da importância do samba-canção. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. A geração surgida na era dos festivais estava toda ela em atividade plena, e a ela se acrescentava os que vinham chegando, tipo João Bosco, Luiz Melodia, Djavan, artistas, cantoras, também várias cantoras maravilhosas, de maneira que se formou a nobreza da música popular brasileira. Se formou um time de pessoas nobres e, sobretudo, nos faz, como brasileiros, ser conhecidos no exterior como um dos países mais ricos de música, em termos de música popular. E é por causa dessa gente, por causa do João Gilberto, de João Gilberto para cá, Tom Jobim, e daí todo esse povo que são os nossos queridos nobres da música brasileira. Vai minha tristeza e diz a ela que... João Gilberto é o vértice desse grupo que surgiu na música popular brasileira. Todos eles se sentiram tocados pelo João Gilberto. Porque eu não posso mais sofrer. Aqui eu tenho os 3 discos que fazem a trilogia básica da Bossa Nova. O Amor, o Sorriso e a Flor. Esse é o 2º disco do João Gilberto. Tinha no verso da capa as letras das músicas. Isso é uma novidade que consagrou os letristas. O 3º LP da trilogia João Gilberto. Eles foram gravados num período de 3 anos, mais ou menos, também com as letras. Então, esses discos são fundamentais, porque eles foram objeto de uma ação do João Gilberto. A impressão geral é que a música popular brasileira está perdida. Está perdida no sentido não de não recuperada, mas no sentido de desorientada. Está sem orientação. E faz sentido essa observação, esse ponto de vista. Só que ele se restringe àquilo que é ouvido na mídia brasileira, através de rádio e televisão e de uma maneira geral. Agora, nos nichos, existe música popular brasileira muito bem feita. E eu acho que a juventude, hoje em dia, já tem uma consciência disso. Eu vejo nomes jovens e tal, não só nos palcos e nos estúdios,
como nomes jovens na plateia. É isso que é importante. É que a juventude esteja na plateia, esteja ouvindo, esteja percebendo que isso está acontecendo. Isso é que é importante, porque são eles que vão disseminar a qualidade da música popular brasileira que existe.